amamos e temos vontade de apertar animais fofinhos? Qual a sua reação ao ver um animal fofinho desses? Se você é uma pessoa de coração mole, sua reação deve ser mais ou menos assim. É impossível não se derreter diante de uma fofura dessas. Isso porque, de certa forma, nosso cérebro é programado para adorar coisas fofas. E o culpado disso tudo tem nome, é a neotenia. Parece nome de doença, mas é o motivo pelo qual nós adoramos animais fofinhos. Neotenia é o nome que a gente dá quando o animal adulto continua tendo características da forma mais jovem dele. O exemplo mais extremo da neotenia acontece nesse animalzinho fofo chamado de axolote, uma espécie de anfíbio. Em geral, os anfíbios nascem na água e vivem ali enquanto são jovens. Nesse estágio da vida aquática, quando são jovens larvinhas, os anfíbios respiram por brânquias, como os peixes. Quando chegam na idade adulta, ou seja, quando são capazes de se reproduzir, os anfíbios passam a viver em um ambiente terrestre, respirando principalmente por pulmões. Mas os axolotes quebram essa regra. Na água, os axolotes mantêm essa aparência juvenil mesmo quando adultos. Os axolotes só vão desenvolver uma aparência adulta se não tiver água disponível. Aí, eles vão desenvolver sua forma adulta, respirando por pulmões no ambiente terrestre. O mais interessante desses animais é que na água, os adultos que conseguem manter uma aparência juvenil podem viver por mais de 35 anos. Já no ambiente terrestre, a forma adulta consegue viver por no máximo 5 anos. Como em humanos, o envelhecimento está ligado ao aparecimento de muitas doenças, como câncer e doenças neurodegenerativas, cientistas buscam entender melhor como os axolotes conseguem se manter jovens durante a idade adulta. Assim, talvez a gente consiga pelo menos atrasar o aparecimento dessas doenças. E não são apenas os anfíbios que se dão ao luxo de parecerem mais jovens durante a vida adulta. Um exemplo de neotenia acontece com nossos primos evolutivos, os bonobos. Embora chimpanzés e bonobos sejam muito próximos geneticamente, a aparência e o comportamento deles são bem diferentes. Tanto os chimpanzés quanto os bonobos são amigáveis, divertidos e gentis quando são filhotes. Mas à medida em que vão envelhecendo, os chimpanzés se tornam mais ranzinzas, mais brigões e mais pão duros. Já os bonobos adultos, além de terem uma aparência mais jovem que a dos chimpanzés, também são mais amigáveis e generosos. São mais gente boa. Esse comportamento dos bonobos é explicado pela neotenia. É que existe um certo atraso no desenvolvimento cognitivo dos bonobos, o que faz com que eles cheguem à idade adulta com o mesmo comportamento infantil dos filhotes. Nós, humanos, não podemos julgar os bonobos por parecerem infantis durante a vida adulta. A neotenia também foi muito importante para a evolução da nossa espécie. Nessa imagem tem a foto de um bebê chimpanzé e de um chimpanzé adulto. A gente pode dizer que nós humanos somos uma versão infantil dos chimpanzés, nossos primos evolutivos de primeiro grau. A gente também mantém características infantis durante a vida adulta, como poucos pelos no corpo, cabeça relativamente grande e oval, nariz pequeno e a vontade repentina de sentar no chão e chorar quando estamos diante de um problema. Nas redes sociais, a gente usa filtros para parecer mais jovem, mas a evolução já fez isso com a gente. Aliás, você já reparou que o tamanho da cabeça de crianças parece ser meio desproporcional ao tamanho do corpo? Isso acontece porque no útero a parte do crânio se diferencia primeiro e cresce mais rápido que o restante do corpo. Assim, nossa cabeça consegue abrigar um cérebro enorme, que nos dá uma grande vantagem. Só depois que nascemos que o restante do corpo passa a crescer mais rápido e fica proporcional ao resto da cabeça. Esse combo formado por cabeça grande, olhos grandes e nariz pequeno é muito importante para a sobrevivência de filhotes que dependem do cuidado dos pais para sobreviver. Como outros animais também usam essa estratégia, a gente acaba achando a maioria dos filhotes bem fofinhos. A mensagem que esses filhotes fofos nos passam é a mesma. Oi, eu sou o Baby, novo em folha, acabo de chegar, precisa me amar, precisa me amar!
A emoção que a gente sente ao ver um filhote ou um bebê ativa uma parte do nosso cérebro que está relacionada à sensação de recompensa quando algo bom acontece no ambiente. Olhar para um animal fofinho é muito prazeroso para o nosso cérebro. Isso explica porque vídeos de gatinhos e cãezinhos possuem milhões de visualizações no YouTube. Aliás, a domesticação de animais como cães e gatos também seguiu esse padrão. Quanto mais fofinho, maior a chance de sobreviver. Os cães, por exemplo, são uma versão infantil de lobos selvagens. Características como orelhinhas caídas, rabinhos que abanam, pelos com manchas e propensão a latir ao invés de uivar são encontrados apenas nos filhotes dos lobos e não nos adultos. Inconscientemente, nossos ancestrais alimentavam os lobos que eles achavam mais bonitinhos, ou seja, aqueles que tinham uma aparência mais infantil e eram mais dóceis. O início da domesticação dos cães ocorreu entre 20 e 40 mil anos atrás. O resultado desse longo processo de domesticação é esse: raças tão diferentes que alguns cachorrinhos nem parecem da mesma espécie. Existe também outra evidência de que a domesticação de animais selvagens envolve fazer com que adultos tenham a aparência e o comportamento de filhotes. Esse é o Dr. Dmitry Belyaev, um geneticista russo responsável por um dos maiores experimentos sobre evolução e comportamento animal. Em 1959, Belyaev iniciou uma experiência que tinha um objetivo muito ousado: domesticar raposas selvagens. Existem várias espécies de raposas e elas pertencem à mesma família dos cães e dos lobos. As raposas selvagens são muito ariscas, excelentes caçadoras e por vezes até descritas como traiçoeiras. Esse comportamento das raposas virou até ditado popular. No Brasil, temos vários exemplos de raposas cuidando do galinheiro. Mesmo vivendo em meio a uma União Soviética que não dava valor nenhum para a ciência, Belyaev foi bem sucedido. Em 1989, depois de 40 anos de experimentos, os cientistas enfim conseguiram produzir uma raposa dócil e amigável. Victor, sit. Sit. Good fox. Good fox. O mais extraordinário nessa experiência é que, além do comportamento, a aparência das raposas também ficou parecida com a dos cães. A cabeça dessas raposas é maior, elas têm a cauda enrolada, as orelhas caídas e pelos com manchas. Nas raposas selvagens, essas características são comuns em filhotes, mas se perdem na vida adulta. Já nas raposas domesticadas, elas se mantêm. Essa nossa preferência por traços fofinhos não tem efeito apenas na evolução biológica, mas também na evolução cultural. A indústria do entretenimento se aproveita dessa falha no nosso cérebro de ter simpatia por qualquer coisa de cabeça e olhos grandes. O maior exemplo é a evolução do Mickey Mouse, o maior símbolo da Disney. O Mickey nasceu no dia 18 de novembro de 1928. Esse Mickey não chegava nem perto da personalidade bem comportada que ele tem hoje. Esse Mickey Mouse era sádico, malicioso e cruel. O Mickey bonzinho de hoje jamais arrancaria a cauda de um pavão para fazer um avião. Assim como o curioso caso de Benjamin Button, o Mickey foi se tornando cada vez mais infantil conforme os anos foram passando, até chegar ao ratinho politicamente correto que a gente tem hoje. O Walt Disney, propositalmente ou não, foi deixando o Mickey cada vez mais com o combo cabeça grande, olhos grandes e nariz pequeno para hackear o seu cérebro e você gostar do Mickey tanto quanto gosta de um filhote. E essa nossa predisposição biológica por gostar de coisas fofas também tem um enorme impacto na cultura japonesa. A idolatria por objetos e comportamentos fofinhos faz parte do cotidiano dos japoneses. Existe até uma palavra japonesa para isso: kawaii. Um artigo científico chamado O Poder do Kawaii mostrou que olhar imagens fofinhas, além de deixar a gente mais feliz, também faz com que a gente execute tarefas com mais atenção. No experimento desse artigo, as pessoas que viam imagens kawaii tinham uma performance melhor em tarefas que exigiam atenção do que aquelas pessoas que não viam essas imagens. E isso faz todo sentido. Coisas fofas ativam partes do nosso cérebro relacionadas ao cuidado com bebês.
É como se imagens fofinhas ligassem um alerta no nosso cérebro dizendo: cuidado, bebê frágil à vista. Por favor, tenha mais cuidado. Os autores inclusive sugerem que imagens kawaii podem ser usadas no dia a dia. Por exemplo, colocar imagens fofinhas em placas de trânsito poderia ajudar a diminuir acidentes que ocorrem por desatenção dos motoristas. Por isso, pode ser que seja até uma boa ideia ver um vídeo de gatinho antes de executar alguma tarefa que demande atenção. Além de se sentirem mais felizes e ficarem mais atentas, algumas pessoas também têm uma vontade quase que incontrolável de agarrar e dar um abraço bem apertado em bebês ou animais fofinhos. É meio contraditório a gente querer apertar, morder ou esmagar coisas que a gente acha fofa. Tem um componente de agressão nisso aí. Aliás, em inglês, esse comportamento é chamado de cute aggression, algo como agressão fofa. Ele é tão fofo, tenho que apertar! Esse comportamento também pode ser chamado de síndrome de Felícia, em alusão à personagem de desenhos animados que adorava esmagar pobres bichinhos. Vamos brincar de apertar as cabeças dos bichinhos! Vou apertar vocês, vou espremer e vou levar vocês pra casa e vou vestir vocês como cavalinhos! Em 2013, 2 pesquisadoras fizeram um experimento muito legal para analisar esse comportamento humano. Elas deram plástico bolha para as pessoas estourarem enquanto elas viam imagens de animais fofinhos. As pessoas que viam imagens fofinhas estouravam mais bolhas que as pessoas que não viam, o que indica que imagens fofinhas realmente dão vontade de apertar. Em um outro artigo científico publicado em 2018, chamado Isso é tão fofo que eu poderia esmagar, 2 cientistas avaliaram a atividade cerebral de pessoas que estavam vendo imagens de animais fofinhos. As atividades cerebrais mostraram que as imagens de animais fofinhos sobrecarregavam o cérebro de emoções positivas. Quanto maior era a ativação de regiões do cérebro ligadas a essas emoções positivas, mais as pessoas tinham vontade de esmagar os bichinhos. Essa vontade de esmagar seria uma forma do nosso cérebro lidar com essa sobrecarga de emoções, uma maneira de evitar uma pane geral causada por excesso de fofura. Esse mesmo mecanismo explica por que às vezes a gente tem vontade de chorar em momentos de alegria. Nesse mesmo estudo, as pessoas que tinham mais vontade de apertar os bichinhos eram as mais propensas a chorar em situações alegres, como um casamento ou o nascimento de um filho. A ideia é a mesma. Em situações extremamente felizes, o choro é uma forma do nosso cérebro não bugar por excesso de alegria. Agora, toda vez que você sentir vontade de apertar e esmagar um bebê ou um animal fofinho, lembre que você está caindo em um tipo de armadilha criada pela evolução que faz você adorar filhotes. Mas tudo bem cair nessa chantagem emocional. É uma chantagem emocional tão gostosa que nosso cérebro precisa te deixar um pouquinho agressivo para não dar uma pane no sistema. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vai ver aí o Eric e o Du. O Du ganha do Eric a mensagem que segue. É simples, é curta e, para ser bem sincero, eu não sei muito o que significa, mas o Eric falou que basta. A mensagem é: Kling. Beijo, gente. Valeu.